você ainda não me conheça, sou o professor Caio, assessor de língua portuguesa do Sistema Positivo de Ensino. E hoje estou aqui para discutir junto com vocês a nossa aula de literatura a partir da seguinte temática: o modernismo brasileiro, a primeira geração modernista, continuando o que nós vimos na aula anterior. Essa nossa discussão, ela compreende, portanto, as páginas de 9 a 12 do nosso volume 10 de literatura. Para que a gente possa se organizar para essa nossa aula, é importante que você saiba que ela está dividida em dois momentos. Na primeira parte, nós iremos discutir as revistas que ajudaram a divulgar o ideário modernista. E na segunda parte, nós vamos olhar mais de perto os manifestos da estética modernista brasileira. Corre lá, pega o seu material, eu espero você, porque a nossa aula já vai começar. Para iniciarmos a discussão da nossa aula hoje, vale a pena nós retomarmos alguns elementos sobre os quais nós falamos na aula anterior. Eu trouxe aqui, para essa introdução à nossa aula, as marcas que a arte moderna brasileira vai apresentar. Vejam, nós temos ali a ideia de um rompimento com o academicismo ou com a arte passadista. Nós temos aqui a perspectiva de uma forte influência das vanguardas europeias. A ideia do desequilíbrio contra todo o rigor academicista e o rigor de composição da arte que antecedeu o período moderno. Nós temos uma valorização da linguagem popular, a antropofagia como esse elemento que vai representar o ideário do modernismo brasileiro. E a ideia também de que nesse período nós vamos ter a arte moderna valorizada por uma classe que até então não tinha grande destaque, por não fazer parte ali das elites que até então estavam no poder, mas que começa a dar sinais ali da sua graça e da sua influência política e econômica. Dito isso, vale a pena a gente se perguntar: puxa vida, hoje, quando eu quero divulgar alguma coisa, nós encontramos diferentes meios, diferentes recursos para que a ideia, enfim, aquilo que eu quero divulgar, comunicar, se espalhe num curto período de tempo, não é verdade? É muito fácil, só pegar ali uma mensagem de WhatsApp, já compartilha com um amigo, que compartilha com outro, joga na rede social e a gente já tem ali um compartilhamento muito grande de informações. Claro que tem, nos dias de hoje, uma perspectiva que a gente tem que tomar cuidado, que é todo esse fenômeno das fake news proveniente justamente dessa grande velocidade na divulgação de ideias. Mas essa discussão não vem aqui ao caso agora, mas gostaria de retomar só a questão: se hoje é assim que nós conseguimos divulgar uma ideia, um pensamento de uma maneira muito rápida, na época do modernismo, e aí estamos falando de quase 100 anos antes do nosso tempo presente aqui e agora, como é que essas ideias eram divulgadas, como que elas circulavam no cenário nacional? E elas circulavam por meio das chamadas revistas. A primeira revista que eu gostaria de chamar a nossa atenção é a revista Claxon, de 1922. A Claxon vai defender, os autores, né, que escrevem na revista Claxon, eles vão compreender que a arte não deve ser uma cópia da realidade. A revista Claxon é uma revista de São Paulo, lembrando que a gente viu na aula passada
que nesse período São Paulo passa a fazer parte do eixo cultural, tirando um pouco da hegemonia do Rio de Janeiro dentro dessa seara. Então, a Claxon é uma revista de São Paulo e ela teve 9 números editados. Ela é considerada uma das mais representativas dentre as revistas que nós tivemos no modernismo brasileiro. E ela tinha como objetivos o culto ao progresso, divulgar essa ideia do culto ao progresso, a busca daquilo que é atual, a incorporação das novas manifestações artísticas, como o cinema, por exemplo. Além da Claxon, nós tivemos a revista Estética, publicada nos anos de 1924 e 1925. A revista Estética foi uma revista carioca, publicada lá no Rio de Janeiro, e ela deu continuidade às ideias da revista Claxon. Muitos dos colaboradores da Claxon passaram a colaborar também para a revista Estética. Portanto, ela vai continuar com esse ideário proposto pela revista Claxon. Além da Estética, nós tivemos a revista de Antropofagia, que circulou entre os anos de 1928 e 1929. Os autores e editores da revista costumavam dizer que ela teve 2 dentições. Uma primeira, em que a revista tinha uma periodicidade mensal com 8 páginas. E essa primeira dentição, ou essa primeira fase, né, da revista, ela teve 10 números publicados entre maio de 1928 e janeiro de 1929. A segunda dentição da revista de Antropofagia, ela passou a ser semanal e com uma página apenas no jornal Diário de São Paulo. Essa segunda fase da revista, ela teve 16 números, como a gente pode observar na tela, publicados entre março de 29 e agosto de 1929. Outra revista que ajudou a propagar as ideias modernistas é a revista A Revista, de 1925. Essa é uma revista publicada em Minas Gerais. E a curiosidade da revista A Revista é que foi ela quem publicou e lançou o grande poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade. Nós tivemos também, pessoal, a revista Festa, em 1927. Ela é uma revista cuja linha apresenta uma estética mais voltada ao espiritualismo, e nós temos aqui como representante que publicou nessa revista a autora Cecília Meirelles. Então, são essas as revistas que ajudaram na propagação das ideias modernistas no território brasileiro. Agora, além das revistas, nós também tivemos os manifestos, e são eles o tema da próxima parte. Até já! Assim como as revistas ajudaram a propagar o ideário modernista brasileiro, nós tivemos os manifestos, onde essas ideias eram apresentadas. Na página 9 do seu material de literatura, você vai encontrar uma tabela com a data, com algumas particularidades bem gerais dos manifestos modernistas. Nós tivemos ali o Manifesto Pau-Brasil, a Escrava que não era Isaura, o Manifesto Regionalista, o Manifesto Antropófago e o Manifesto Iengaçu. Nessa nossa aula, pessoal, eu vou enfatizar os 3 que estão destacados ali em azul.
o Manifesto Pau-Brasil, o Manifesto Antropófago e o Manifesto Iengaçu. Vem comigo para a discussão. Primeiro manifesto, o Manifesto Pau-Brasil, manifesto de 1924. Qual que era a proposta desse manifesto? Nós vamos encontrar ali o ideal de conciliar a cultura nativa e a cultura intelectual. Lembram-se, nós estamos aqui diante de uma perspectiva que é responder 100 anos depois da independência política, quase que a mesma pergunta lá dos românticos, que era: quem é o Brasil? Só que agora livre de toda a idealização construída lá no romantismo. Por isso essa ideia de conciliar a cultura nativa em si, sem idealizações, e a cultura intelectual. A proposta é ver com os olhos livres, ou seja, é valorizar a língua nos seus mais diferentes usos, sem preconceitos. O resgate das manifestações culturais, sejam elas do povo ou da elite. Agora, vale a pena nós entrarmos em contato com um trechinho do Manifesto Pau-Brasil. Nós vamos acompanhar a leitura para ficar mais clara a ideia divulgada por esse manifesto. Vamos lá! A poesia existe nos fatos. Os casebres de açafrão e de ocre nos verdes da favela, sob o azul cabralino, são fatos estéticos. O carnaval no Rio é o acontecimento religioso da raça. Pau-Brasil. Wagner submerge ante os cordões de Botafogo, bárbaro e nosso, a formação étnica rica, riqueza vegetal, o minério, a cozinha, o vatapá, o ouro e a dança. A língua sem arcaísmos, sem erudição, natural e neológica, a contribuição milionária de todos os erros, como falamos, como somos. Não há luta na terra de vocações acadêmicas, há só fardas, os futuristas e os outros. Uma única luta, a luta pelo caminho. Dividamos poesia de importação e a poesia pau-brasil de exportação. Um outro manifesto bastante importante dentro do modernismo brasileiro é o Manifesto Antropófago, publicado em 1928, também por Oswald de Andrade. Esse manifesto ele teve uma feição anarquista e ele se configura como uma reação ao nacionalismo ufanista, ou seja, cego, do grupo da ANTA. O grupo da ANTA vai apresentar um manifesto, que é o manifesto que nós vamos ver depois deste, que é o Manifesto Iengaçu, em 29. Porém, as ideias do grupo da ANTA já estavam em vigor. Por isso que nós vamos ver no Manifesto Antropófago uma crítica ou uma reação a esse nacionalismo ufanista do grupo da ANTA. Nós temos aqui, pessoal, no Manifesto Antropófago, a antropofagia considerada uma postura crítica diante das influências europeias. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós vamos incorporar aquilo que é de influência europeia, deglutir mesmo e transformar, renovar isso como algo que nos é próprio. Por isso a ideia da antropofagia. O ritual antropofágico na cultura indígena significa você comer literalmente a carne do seu oponente, do seu inimigo, para que você possa adquirir as forças deste inimigo. E, portanto, a carne daquele que é o oponente passa a fazer parte de ti, só que de maneira
ressignificada. E é essa a ideia, é essa a perspectiva da antropofagia exaltada e defendida nesse manifesto antropófago. A ideia aqui, pessoal, é a da constituição, da configuração da independência cultural. Nós também vamos acompanhar a leitura de um trecho do manifesto para ficar ainda mais clara essa ideia e essa busca do manifesto antropófago. Vamos lá. Só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente. Única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. To be or not be, that is the question. Queremos a Revolução Caraíba, maior que a Revolução Francesa. O Manifesto Iengaçu, ou Verde Amarelo, ou Escola da Anta, de 29, pessoal, ele vai se caracterizar por ser um movimento conservador. Qual que é a proposta do Manifesto Verde Amarelo ou Iengaçu? A defesa de um Estado forte e centralizador. Vai vendo ali. O nacionalismo ufanista e primitivista. O Manifesto Verde Amarelo, ele vai promover, ele vai defender um radicalismo e vai estar associado a uma política reacionária, justamente porque este é um movimento conservador. O verde amarelismo, pessoal, ele está associado ao integralismo. E o integralismo brasileiro é uma vertente do fascismo. Nós vamos acompanhar na leitura a seguir as ideias propagadas pelo manifesto Iengaçu, Manifesto Pau-Brasil. Vamos lá. O grupo verde-amarelo, cuja regra é a liberdade plena de cada um ser brasileiro como quiser e puder, cuja condição é cada um interpretar o seu país e o seu povo através de si mesmo, da própria determinação instintiva. O grupo verde-amarelo, à tirania das sistematizações ideológicas, responde com a sua alforria e a amplitude sem obstáculo de sua ação brasileira. Nosso nacionalismo é de afirmação, de colaboração coletiva, de igualdade dos povos e das raças, de liberdade do pensamento, de crença na predestinação do Brasil na humanidade, de fé em nosso valor de construção nacional. Aceitamos todas as instituições conservadoras, pois é dentro delas mesmo que faremos a inevitável renovação do Brasil, como o fez através de 4 séculos a alma da nossa gente, através de todas as expressões históricas. Nosso nacionalismo é verde, amarelo e tupi. O objetivismo das instituições e o subjetivismo da gente sob a atuação dos fatores geográfico e histórico. E chegamos à finalização da segunda parte da nossa aula. Mas a aula ainda não acabou. Vejo você na finalização. Até já! Como síntese da nossa aula, vale a pena destacar que as propostas modernistas elas foram propagadas no território brasileiro por meio das revistas. E aqui nós vimos várias delas. E também nós vimos os manifestos, responsáveis por apresentar as ideias modernistas. E na nossa aula nós também destacamos alguns deles e foram 3. O Manifesto Pau-Brasil, o Manifesto Antropófago e o Manifesto Iengaçu, ou Verde-Amarelo, ou ainda Escola da Anta. Como tarefa, pessoal, vão ficar ali os exercícios de 1 a 5 das páginas 6 e 7, beleza?
Eu desejo a vocês uma excelente semana, bons estudos e nos encontramos na quarta-feira na nossa aula de revisão. Até lá! Tchau, tchau!